Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quem tem motivos de glorificar o Senhor nessa noite? Amém? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Último domingo do ano de 2025. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vamos iniciar diferente nessa noite? Vamos iniciar pela leitura, amém? Hoje a nossa leitura é no livro de Números, capítulo 19. Números, capítulo 19. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar. Se não puder, tem aqui no telão. Amém? Na minha versão diz assim, Números 19. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos meus filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu o jugo. E dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com um dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, hisopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo juntará a cinza da bezerra e o porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundície. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também, todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará esopo e molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dias espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e o lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, e se não purificar, até a alma do meio da congregação será extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que espargir a água da separação lavará as suas vestes. E o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que imundo tocar também será imundo. E a alma que o tocar será imunda
até a tarde. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Você pode se colocar de pé para estarmos orando. Glória a Deus por essa oportunidade. Mais um domingo nos concedeu o Senhor. E privilegiados nós somos de iniciarmos essa semana na presença do Senhor, como igreja, como corpo, como família. O ano está praticamente para encerrar, falta poucos dias. E como iniciei este culto falando, grandes coisas fez o Senhor por nós. E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez 2025 você não alcançou tudo aquilo que você esperava, você não cumpriu todas as metas que você estabeleceu, mas independente de conquistas, irmãos, materiais, nós podemos com certeza, com alegria dizer, o Senhor é comigo, o Senhor foi comigo, o Senhor foi o meu pastor e Ele não me faltou. Amém? E que 2026, se assim o Senhor nos der a oportunidade, possa ser um ano de renovo. Como o pastor Ivaldeir contou aqui domingo passado, ele estava orando, esperando do Senhor qual seria o tema do culto da virada. E o Senhor falou, um ano de renovo. E que possa ser um ano de renovo espiritual, ministerial, familiar, mas principalmente um ano de renovo da nossa comunhão com o Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor, que nós possamos ter a alegria de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, que nós possamos continuar tendo a alegria de dizer, o Senhor é o meu pastor. Amém? Oramos nessa noite, oramos agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, e pela fé nós cremos que o Senhor ainda há de fazer. Nós te agradecemos pela nossa casa, nós te agradecemos pela nossa família, nós te agradecemos pelo nosso trabalho, nós agradecemos pelo pão que o Senhor permitiu chegar à nossa mesa, nós te agradecemos por todos os livramentos, aquele que nós não temos nem ideia, porque o Senhor nos guardou de situações piores. Nós te agradecemos, Senhor, pelo mês de janeiro que se passou, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós te agradecemos por este ano, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor guardou as nossas vidas, guardou a nossa casa, guardou esta igreja, guardou este povo, guardou esta família. Pai, que nós possamos continuar vivendo em comunhão, em união, em espírito de adoração, em um só propósito, cumprindo o ídolo que o Senhor designou. Pai, que 2026, desde já nós oramos e profetizamos, possa ser um ano de renovo, possa ser um ano de encontro contigo, renovo de aliança, renovo de comunhão, renovo de lares e famílias, Pai. Que a tua presença venha ser em nossas vidas e manifestar nas nossas vidas. Nós apresentamos as mulheres desta igreja, que possam ser mulheres de oração, mulheres convictas, mulheres sábias que edificam seus lares. Nós apresentamos os homens desta igreja, que possam ser a cabeça dos seus lares, que possam dar lugar para ser usado pelo teu Santo Espírito, instruir suas famílias, instruir seus filhos. Nós apresentamos os adolescentes e jovens desta igreja. Nós cremos que nós somos a geração do amanhã, mas nós também somos a geração do hoje. Que possamos nos levantar, fazer a diferença, Senhor, neste mundo, nesta nação. Nós apresentamos esta nação, nós apresentamos o Brasil, Senhor, um lugar de terra fértil, de missionários, de homens chamados e separados por Ti. Nós apresentamos todas as nações, Pai. Nós não sabemos o nome de todos os países que as bandeiras estão aqui, mas elas estão representadas, e nós apresentamos diante de Ti, Senhor, que possa, Senhor, as boas novas chegar nessas nações, que possa, Senhor, o Teu galardão, a Tua paz, a Tua presença alcançar esses povos, e que nós como igreja, Senhor, possamos perseverar em oração, possamos contribuir, seja com oferta, seja com oração, e que possamos estar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito. Nós apresentamos nessa noite este culto, Pai.
Nós nos reunimos aqui não para receber, mas para oferecer. E que possa subir como cheiro suave as tuas narinas. Que a tua presença, que nós cremos que é na nossa vida, possa se manifestar nesta noite, Senhor, de uma forma grandiosa e maravilhosa. Que vidas possam ser salvas, que vidas possam se render ao Senhor. Que milagres e maravilhas, manifestações do teu poder possam acontecer nesta noite. Mas independente disso, Pai, que o nosso coração, os nossos ouvidos venham estar atentos para aquilo que o Senhor quer entregar a nós, a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor Jesus Cristo nessa noite? Porque o amor dele não falha, o amor dele é incondicional, amém? Aleluia. Nas palmas. Se derrama sobre mim, que teu amor não falha. E tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me aparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui vieram adorar Jesus? Pode dar um glória a Deus bem alto. Nós estamos aqui na casa do nosso Pai, porque não há nada melhor do que estar na sua presença. É nessa presença que nós encontramos a verdadeira felicidade, o amor verdadeiro, o amor que cura, que salva, que nos liberta. E para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, porque nós reconhecemos, Jesus, que sem Ti nós não somos nada. Eu te convido essa noite a abrir o teu coração a Ele, se humilhar diante dEle e declarar o quanto você precisa dEle, porque nós não somos nada sem Ele. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Precisamos, Senhor. Adore a Ele essa noite. Mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, declare isso. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada.
sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. Faz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Aleluia, Jesus. Aplauda Ele. Toda honra e glória sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continue nesse mesmo espírito de adoração. Continue nesse mesmo espírito de atmosfera. Porque o Senhor me trouxe aqui para perguntar para você: cadê você que tem lenha? Cadê você que tem fome? Cadê você que não veio para assistir o culto, mas veio prestar o culto a Ele e quer a presença dEle? Aleluia, glória a Deus. Será que você pode estender as suas mãos aos céus e começar a falar com Deus? Aleluia, porque Ele está aqui. Incendeia nossos corações nessa noite, Jesus. Incendeia a nossa casa. Incendeia a nossa família, Senhor. Incendeia nossos corações. Aleluia, glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo.
eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, Senhor, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Erga suas mãos aos céus e diga isso a Ele nessa noite. Vem com, peça isso a Ele nessa noite. Oh Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastor Daniel, amém, glória a Deus. Pastor Daniel vai estar ministrando nessa noite, amém. Quantos conhecem o pastor Daniel? Pastor Daniel, pastor da casa, pastor em Açailândia, e hoje está aqui com a sua família. E aprove a Deus ele estar ministrando nessa noite, amém. Amém, igreja? Saúdo a todos com a paz do Senhor e a graça e a maravilhosa paz de nosso Deus, que reina para sempre em nossos corações. Queridos, é um prazer, é uma alegria estar mais uma vez reunido com os irmãos, e eu queria compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração esses dias, no Evangelho de Marcos,
Para quem não me conhece, eu sou o Daniel de Jesus Souza. E para quem me conhece, é o mesmo Daniel de Jesus Souza. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Capítulo 6, verso 30. Eu tenho absoluta certeza e a plena convicção que você já leu esse texto, e eu te convido a refletir um pouco comigo nesse texto. Vou abrir aqui o aplicativo. Os irmãos não se escandalizem eu ministrar pelo aplicativo não, né, queridos? Queridos, nesses últimos dias, antes de entrar no texto, tem muitas sondagens, tem muitos que se dizem profetas e estão utilizando as mensagens de generosidade de Jesus, de bênçãos, de benevolências, de provisão de Jesus, para colocar uma pressão psicológica, para forçar, obrigar ao povo de Deus, santo, um povo que foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, a pressionar esse povo a colocar a mão no bolso e tirar o seu dinheiro. Fique sabendo que a provisão de Deus, ela vem em muitos âmbitos, tanto material quanto espiritual. Mas eu queria que você refletisse comigo nesse texto, Marcos 6, do 30 até o 44, é bem pequenininho. Diz assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus, e eles disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos, pelas campinas, ao redor das aldeias, comprem algo para si, para que comam. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Apenas 200 denários? Jesus tornou a dizer: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir depressa. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos,
para que distribuísse, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram os pães e os peixes eram cerca de 5.000 homens. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui presentes na tua casa, Deus. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Todo bloqueio, todo cansaço físico e mental, toda luta do dia a dia, tudo que está travando com que nós venhamos a entender, a compreender a tua palavra, venha ser destravado agora em nome de Jesus. E o teu Espírito tem liberdade nesse lugar. Queridos, como receber a provisão divina? Você pode repetir comigo? Como receber a provisão divina? A primeira coisa que nós entendemos aqui é que os discípulos tinham vindo de uma longa caminhada. Jesus tinha mandado com que eles fossem para as aldeias pregar, curar os enfermos, e um episódio que estava muito recente era a morte de João Batista. Herodes tinha acabado de reunir com os seus conservos ali, seus servos, e fez um grande banquete, pediu a cabeça de João Batista no prato, após a dança de sua enteada. Só que nesse contexto, nesse mesmo entre linhas, que podemos dizer assim, os discípulos tinham ouvido as notícias e tinham retornado do campo da obra missionária. E quando chegaram até Jesus, a primeira coisa, sabe, a primeira coisa de todas que Jesus disse, na verdade percebeu, foi que eles estavam o quê? Cansados. Jesus disse para eles, então olha só, ei, retirem-se um pouquinho aqui para o lado. Está nos versículos anteriores. Retire um pouquinho aqui do lado. Venham à parte. Vocês precisam descansar, para que vocês comam. Só que a multidão percebeu que os discípulos estavam ali, Jesus estava ali, e a multidão queria tanto ouvir as maravilhas dos discípulos, e em primeiro lugar as maravilhas do próprio Jesus, os discípulos e a multidão se adiantou, foi até um encontro, a ponto de interromper o descanso dos discípulos. Sabe, eu não sei quais são as tuas lutas diárias, eu não sei quais são os teus algozes da vida, e muito menos os teus problemas, mas eu sei de uma coisa: você não é máquina, você não é supergirl, você não é super-homem, você não é Capitão América, você não é Homem de Ferro, você não é nenhum super-herói de desenho animado. Você é ser humano, e você precisa repousar aos pés de Jesus. Você precisa repousar aos pés de Jesus. Só que como eu recebo esta provisão divina? Em alguns pontos de estudo que nós podemos aprender aqui, alguns pontos de lição, digamos assim, é que o primeiro ponto que eu posso aprender sobre a compaixão de Jesus
a necessidade dos discípulos, a necessidade física e espiritual do povo. Jesus alimentou o povo tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu posso aprender aqui também um pouco que se torna muito, ou seja, a generosidade de Jesus, apenas 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou toda uma multidão. Eu posso aprender aqui também que a confiança em Deus que gera milagre. Eles confiaram, eles obedeceram, eles almejaram uma palavra, almejaram o socorro de Deus, e Deus chegou na pessoa de Jesus e disse: aquietai-vos, assentem em grupo de 50, tenham ordem, organizem-se, que eu vou ministrar o pão sobre a vida de vocês. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que o superávit é maior do que o déficit em Jesus. Eu devo a minha vida, eu devo um mundo de pecado, eu devo uma vida preguiça, eu devo a minha alma, o meu espírito, eu devo tudo isso a Jesus. O superávit de Jesus é maior do que o meu déficit. A abundância de Jesus é maior do que a minha escassez, a ponto de que comeram 12, olha só, comeram os cerca de 5.000 homens, comeram, e ainda comeram que se fartaram, e ainda o que? Sobraram 12 cestos. É diferente de desperdiçarem, é o contrário da gula. Comeu o que sobrou, mas comeu de um propósito errado. Aqui não, comeram que se fartaram, abundância. Jesus nunca traz para você algo demasiadamente que possa lhe prejudicar. Muito pelo contrário, Ele traz na abundância, na plenitude, na medida certa, a ponto de você se fartar nas maravilhas de Deus. A outra lição que eu aprendo aqui é que as pessoas têm que aprender a olhar no que tem, não no que não tem. Rapaz, olha só, nós só temos 200 denários. Não estamos olhando para isso. Rapaz, nós não temos nada que alimente essa multidão. Mande que vão pelas aldeias, compre algo para comer. As pessoas, os discípulos estavam olhando o que tinham, o que não tinham, não tinham mais do que 200 denários, não tinham dinheiro suficiente para comprar comida para o povo, não tinham ali alimento suficiente. E aí Jesus disse: vocês têm o que aí? Vamos procurar aqui. Tem um garoto, aqui 5 pães e 2 peixinhos. Pois é só esse mesmo que precisa. É só esse. É esse que Jesus precisa. É só isso. Não, Senhor, é porque eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho altura, eu não tenho sabedoria, eu não tenho estudo, eu não tenho nem sequer uma classe social que possa me encaixar, eu não tenho nada, não. O que você tem? Mas eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços, eu tenho olhos, eu tenho boca, eu tenho nariz, eu posso andar, eu posso cheirar, eu posso me locomover, eu tenho boca para glorificar o nome de Deus. Então, o que fazer para receber a provisão divina? Primeiro ponto: comece com o que tem. Você pode repetir comigo? Comece com o que tem. Quer receber a provisão divina? Ei, não vai atrás do que você não tem, não. O que você não tem é porque não é teu ainda. Não é teu, não é tua, não é teu. Comece com o que você tem. Você tem coragem para trabalhar, preguiçoso, preguiçosa? Pois trabalhe. Você tem coragem para estudar? Estude.
Você tem quantas horas por dia? É só 2 horas? Você tem só 3 horas? Você tem só 30 minutos? Só 20 minutos? Pois é esse daí mesmo, é isso aí que você vai. Comece com o que tem. Não, mas, ei, eu queria fazer um banquete, eu queria fazer um culto de ação de graça, mas é o seguinte, eu só tenho aqui uma casa pequenininha, 2 cômodos, e aí eu vou acomodar os irmãos, não tenho nem cadeira, não tem nada. Comece com o que você tem, comece com o que você tem, olhe para o que você tem, e não fique olhando para o que você não tem, foque no que você tem a presença de Deus, você tem a esperança da vida eterna, você tem um futuro diante do Senhor, você tem capacidade de olhar para o mundo e dizer: eu rejeito isso. Você tem capacidade de olhar para quando o pecado vier e dizer assim: Senhor, me dá forças para não cair de novo. Senhor, me dá forças para não errar de novo. Senhor, a única esperança que eu tenho é uma memória, é uma lembrança. Lembro-me de um profeta. Ele chegou ao ponto de dizer a Deus: oh Senhor, na verdade você lendo o que ele escreveu, você percebe, tem logo um título do livro: As Lamentações de Jeremias. Parece que é alguém que está assim, se lamentando, porque tinha profetizado tanto, tinha falado tanto de Deus para um povo maldizente, e era motivo de vergonha as palavras dele na boca, a palavra de Deus na boca dele, era como se fosse motivo de chacota, de vergonha. Eu lembro-me de um outro profeta, ele chegou a ponto de dizer o seguinte: olha, o jumento conhece a manjedoura, o boi conhece a manjedoura, o jumento conhece o seu dono, na verdade. Mas o teu povo, o meu povo não me conhece, o teu povo, Senhor, não te conhece. Ei, Deus está dizendo para mim e para você: eu preciso conhecer o Deus que eu tenho que olhar para o que eu tenho, e eu tenho a presença de Deus na minha vida. Você tem a presença de Deus, meu filho. Você tem a presença de Deus, minha filha. Que é uma outra forma de receber a prosperidade divina, a provisão divina, em meio às crises. Entregue tudo o que você tem ao Senhor. Aqui eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de ouro, eu não estou falando de prata, e muito menos de bronze e latão. O que é que tem aí? 5 pães. E o que mais? Não, é só os 5 pães. Não, tem mais coisa. Tem o que? 5 pães e o que? E 2. Não, Senhor, será que levando só 3 pães ali, será que não dá certo se levar só 3 pães? A gente leva só 2, né? Porque 5 é muito. São 2 peixinhos, a gente leva só 1, rapaz. É 5 pães e o quê? E 2 peixinhos, não é isso? Ou será que eu estou fazendo a conta errada? Às vezes eu me confundo. Eu sou muito bom em matemática e muito menos de português. Mas eu tenho 5 pães. É muito para levar para Deus. 5 pães? Eu levo só 3 aqui, só 4. Não, 4 também tá, é muito. Eu vou levar 3 aqui, que é a medida certa, legal. Eu fico com 2, levo 3. Quer receber a provisão divina em meio à crise? Entregue tudo que você tem. Lembra da viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta
numa época que Israel estava em uma fome, sabe, uma fome tremenda, uma fome tremenda. O historiador vai dizer, na verdade, o livro dos profetas, livros históricos vão dizer, na verdade tem até livros que dizem, que não estão na nossa Bíblia, que a fome era tão grande, a Bíblia relata isso, a fome era tão grande que eles chegaram a ponto de comer estercos de pombo. Teve um período que a fome estava tão grande que uma mãe combinou com a outra: olha, hoje nós vamos comer o meu filho, o teu filho, e amanhã nós vamos comer o meu filho. E aí, quando chegaram na situação lá, comeram criança. Aí quando foi na hora de partir a outra criança, fala memória, é isso. Aí a outra, quando foi para partir a criança, aí a outra diz assim: não, rapaz, esse aí é o meu filho. Aí a outra diz: não, esse aqui não é o teu não, esse aqui é o meu. Não, mas esse aí é o meu, esse aqui é o teu. A fome estava tão grande que eles estavam discutindo para quem fosse comer, matar a criança. Chegou um período que a fome estava tão grande, que a escassez estava tão grande em Israel, que os leprosos ficavam do lado de fora sem ter o que comer. Tinha um vale chamado Vale dos Leprosos, que eles pegavam a comida, os alimentos, e jogavam por cima dos muros de Jerusalém, para que os leprosos comessem ali. Só que a fome estava tão grande em Israel em um período, que eles não tinham nem mais sobra, não tinham mais babujo, não tinham mais alfarrobas, não tinham mais lavagens para jogar pelo muro. E aí os leprosos: rapaz, aqui a gente vai morrer, vamos procurar um lugar. E aí foram lá no acampamento no arraial dos assírios. Chegando lá, alguns já conhecem a história. Chegando lá, Deus fez com que os assírios vissem uma multidão, um exército chegando, só que era apenas os 4 leprosos. A viúva de Sarepta, o profeta chegou lá. Dia, tá, ô Senhor, eu estou aqui juntando aqui uns gravetos aqui para fazer um bolinho, só que a fome está tão grande, vou fazer um bolinho aqui, aí eu vou comer, e aí depois a gente vai procurar um lugarzinho para morrer, porque não tem mais nada para comer. Aí o profeta disse: mulher, faz o seguinte, faz o que tu tem aí, junta o melhorzinho que tu tem aí, tudo que tu tem aí, dê primeiro ao profeta. Aqui não é carro, não é dinheiro, não é, não, é tudo. Aqui é o seguinte, olha só, tudo que você tem. Você tem fôlego de vida, você tem disponibilidade em orar, você tem disponibilidade em falar com Deus, você tem tempo de falar com Deus, você tem louvor na garganta, você tem adoração no teu coração, você tem dança nos pés, você tem palavra na boca, você tem, o que você tem para Deus? Entregue tudo que você tem para Deus, entregue toda a tua alma, e todo o teu corpo, todo o teu entendimento, ame ao Senhor teu Deus de toda a tua força, entregue tudo nas mãos de Deus. Aí você recebe a provisão divina. Um dos salmos mais provedores que a gente observa é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e dele eu não tenho falta. E aí durante muitos anos a gente aprendeu que nada me faltará. Não, é Ele, é dele que eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, e dele eu não tenho falta. Por que eu não tenho falta? Porque Ele me leva a pastos verdejantes,
Por que que eu não tenho falta? Porque Ele me leva às águas tranquilas. Por que que eu não tenho falta? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que que eu não temerei mal nenhum? Que eu não tenho falta? Porque Ele está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Entregue tudo que você tem. Tem gente que tem gente que entrega por porcentagem, por prestação. É só, não, sabe, é meia, só meio esforço. Esforce, entregue tudo que você tem. Outra forma, outro passo, outra maneira de receber a provisão divina é obedecer às ordens de Jesus. Quer receber comida? Querem receber pão? Eita, rapaz, o que acontece? Não temos dinheiro, não tem problema não. Obedecer a ordem de Jesus. Qual é a ordem? Peçam, ordenem que todos se assentem em grupos de 100, de 50. Aí sabe, tem aquele tipo de crente, não vou sentar não sentar porque essa cadeira está suja, nessa grama. Sentar aqui, não, pode vir uma cobra aqui, pode vir bicho peçonhento. Sentar no meio do sol quente, esse sol aqui 40 graus, eita, sentem, obedecer. Jesus pediu os pães, Jesus pediu os peixinhos, mas Jesus não pediu com que obedecessem. Jesus não pediu com que tivessem ordem, com que se organizassem. Jesus ordenou: ordenem, que sentem. Jesus pediu os pães, Jesus pediu o peixe, mas Jesus ordenou com que se organizassem, com que sentassem, obedecessem a palavra, a voz de Jesus. Obedecer a voz de Jesus é um grau para que você receba a provisão divina de Deus. Você quer ser abençoado por Deus, quer ser abençoada por Deus, e não obedece a voz de Jesus, não obedece as ordenanças de Jesus, não obedece o que Jesus fala, não obedece a palavra de Deus, não obedece as ordenanças do Messias, não obedece às ordenanças do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, do Alfa, do Ômega, do princípio, do fim, não obedece às ordenanças da estrela de Davi, não obedece às ordenanças de Jesus de Nazaré. Aí quer receber a provisão divina. De onde? E quando eu falo isso, é porque já aconteceu comigo. Eu vou contar um testemunhozinho aqui, rapidinho, de último. Escute, eu ainda não era, recentemente, eu tinha acabado de me casar, e eu trabalhava numa empresa chamada Lindia Kang. Assim é bom porque gravado já deixa logo a confirmação, se está mentindo ou falando a verdade, né? Uma empresa chamada Lindia Kang, ela fornecia no atacado para as outras empresas de chineses. Ela fornecia nos atacados, comprava nos contêineres fechados. E aí eu ganhava um pouquinho na época, e eu, com muita euforia, quando recebi o salário, um certo dia, eu peguei todas as dívidas, todas as contas, sabe? Assim, tudo, sentei com minha esposa, Levi não era nascido ainda na época, e ficou na época a quantia X, que era o dízimo. Aí detalhe, só que essa quantia era o equivalente para mim ir a minha ida de segunda a sábado no serviço, ida e volta de passagem, e ainda comprar o meu almoço lá. Na verdade, dava para mim ir uma vez só, dava para mim ir só segunda-feira, e na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e no sábado, eu já não tinha nem dinheiro nem para passagem, e muito menos para o almoço. E eu já fiz logo os planos, disse assim: rapaz, é o seguinte, eu vou dar um perdido do serviço,
E aí eu vou dizer porque o Lin Jiankang, o Lin lá, ele é o seguinte, ele não tem esse negócio de chegar em adiantamento, não. Eu vou dar um perdido no serviço aqui, porque eu acabei de receber o dinheiro. E aí ele não vai aceitar, e é a hora que ele vai me desligar da empresa. Eu já fiz o cálculo, né? E eu ouvindo a mensagem de Deus, quando um pastor convidado foi lá e ministrou, estava falando, Deus falou muito forte comigo ao meu coração. E aí eu falei para minha esposa, eita, é agora. Aí ela olhou assim para mim, olhou assim, rapaz. Eu disse, rapaz, não pode ser, falou muito forte comigo. Deus não disse que a gente fazer prova dele? Faz. Aí eu fui, levei, minhas irmãs, olha, o dinheiro que eu tinha, que era a quantia certinha do dízimo, o dinheiro que eu levei, mas já sabendo, rapaz, é o seguinte, eu só vou segunda-feira para o serviço, e não tinha dinheiro nem para almoçar, era só a passagem para ir e voltar. Pense aí, sai 5 da manhã do Iguaíba, para chegar no centro, sai 5 da manhã naquele de van, para chegar no centro, são 2 horas batido, 5 da manhã para chegar 7 no serviço. Aí eu levei, fui só com a passagem de ida e de volta para o serviço. Rapaz, e serviço pesado, em pé, leva a caixa para cá, leva a caixa para lá vai para o depósito, volta. Rapaz, suando, fraco, estava vendo uma hora instante eu desmaiar lá e acordar lá no Socorrão 2. Aí o fraco, pensa que não, o telefone toca. Aí a minha esposa, ei, oi, e aí que é desse jeito. Tô aqui, não almocei, não tenho como almoçar, vou almoçar onde? Tô aqui, meio-dia. Tu sabe o que aconteceu? O que foi, meu bem? Olha, ela trabalhava em um condomínio aqui, ela era, acho que é síndica, sei lá, secretária de síndico, como é que chama, não sei como é que chama esse cargo. Ela trabalhava, tinha um síndico e ela era tipo uma secretária que auxiliava na questão da ordenança do condomínio ali. E, olha, chegou um pastor aqui, que a gente não tem nem tanta intimidade, pastor já jubilado, senhorzinho já, como diz o maranhense, já babatando já jubilado. Disse assim, ô minha filha, pega, abre a mão, minha filha. Aí ela abriu a mão, aí tinha um papel enrolado, olha aqui, ó, minha filha. Uma coisa aqui, aí ela, o que é isso, senhor? Eu não lembro nem o nome do pastor, ela sabe, mas eu não lembro. Aí, o que é isso? Não, quando você chegar lá no seu escritório, você abre. Meio-dia, olha só, o culto foi no domingo, quando foi na segunda-feira, meio-dia. Aí ela vai lá, quando ela abre, a quantia, o mesmo dinheiro que eu tinha colocado lá em uma igreja que o cidadão nunca nem tinha visto falar, longe, não sabia da situação, a mesma quantia que eu tinha colocado no gasofilácio. Para você talvez é uma coisa pequena, mas nesse dia eu vi o milagre, eu vi a prova de Deus, a palavra de Deus se concretizar na minha vida. Fazei prova de mim, entregue tudo que você tem. Eu vi em relação ao dízimo, mas pode ser na oração, pode ser no tempo, pode ser no louvor, pode ser na graça, pode ser na palavra, pode ser aos teus filhos. Entregue todos, entregue. Sabe, para muita gente às vezes não tem significado, porque, primeiro, porque não foram eles que passaram fome meio-dia lá, irmão, porque se você souber o quanto é ruim a gente trabalhar com fome, e olha para um lado e outro dia assim, eita rapaz, mas que coisa eu fiz, ontem eu estava antes de ontem com todo o dinheiro, e agora eu estou aqui que eu só tenho dinheiro de volta, mas rapaz, olha só. E aí é questionamento, rapaz, eu podia não ter colocado no gasofilácio, senão eu estava comendo aqui, olha, aquele assado de panela legal ali, eita rapaz, mas eu entreguei tudo que tinha, foi experiência minha, não estou mandando você fazer isso, mas eu estou dizendo para você, o que você tem para você entregar aos pés de Deus? O que você tem para entregar aos pés de Jesus? Qual é o tempo que você tem? Não, pastor, eu tenho tempo de orar 1 hora, mas eu estou orando só meia hora. Será que é tudo? Não, pastor, eu tenho tempo de orar 15 minutos, eu estou orando só 5. Será que é tudo?
Não é o tempo, não é a quantia. A questão é tudo que você tem. Porque enquanto você entregar apenas o que você acha que é necessário a Deus, você está dizendo: eu não dependo, eu não dependo. Agora, quando você entrega tudo, você está dizendo: agora é contigo. Agora eu dependo totalmente do Senhor, o Deus que provê. Agora eu dependo totalmente. Outra forma, outro ponto, outro item para você receber a provisão divina: conserve os resultados. Você pode repetir comigo? Conserve os resultados. Sobraram quantos? Sobraram 12 cestos. Joga fora. Não. Jogar fora, estragar o fruto do milagre. Sobraram quanto? Foram 12 cestos. Não, mas todos já se fartaram, todo mundo já comeu, não tem mais ninguém de barriga vazia. Como é que é? Eu aprendo que quando eu conservo os resultados, é onde eu começo a aprender mais do Senhor. Depois que recolheram, Jesus começou a dizer: olha, vocês conhecem esse pão aí? Vocês conhecem esse maná? Vocês conhecem o que foi ministrado para vocês? Os 5 pães foram multiplicados, os 5 pães foram colocados aí. Mas deixa eu dizer uma coisa, olha só. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. João capítulo 6, versículo 12. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevadas, que sobejaram, e os que já haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir, o arrebataram. E umas versões dizem: sabia, pois, Jesus que haviam de vir contra ele, o arrebataram, para fazer, ou seja, para fazer se cumprir a palavra. Em outras versões diz: para fazerem rei, e o tornou-se retirar dali. Em outras versões diz: Jesus, sabendo a intenção deles, retirou-se para que não o fizessem rei, e foi para o monte. Quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar, e entraram no barco e atravessaram para o outro lado. Do versículo 25 ele já vai dizer: e achando no outro lado, disse-lhe: Rabi, mestre, quando chegastes aqui? Jesus lhe respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste dos pães que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o deu, ou seja, o Deus o selou, o entregou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus lhe respondeu e lhe disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram mais, pois, que sinal, pois, fazes tu
para que o vejamos e creiamos em Ti, que operas em Tu. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. O pão vivo de Deus sou eu, dá vida ao mundo e que dá vida a todos. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Quando eu conservo os resultados do milagre, eu aprendo de Jesus, e eu nunca mais terei fome, nunca mais terei sede. É por isso que a gente vê nós ouvimos e nós vemos muitas pessoas que receberam o milagre de Deus, receberam as profecias de Deus, foram abençoados por Deus, e aí não conservaram o que receberam do milagre, e aí depois voltou a ter sede, depois precisa de outro milagre, porque senão não fica firme, precisa de uma outra água, precisa de um milagre, precisa de um movimento, precisa de um empurrão, precisa de um empurrão, de um entorno, precisa de um giro, precisa de alguma coisa para saciar, para dar um movimento na fé. Não conservou os resultados dos milagres. Aí você vê pessoas que nunca se esqueceram do milagre que Deus fez, e estão até hoje firmes nas promessas do Senhor Jesus, estão até hoje dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos que está vindo aqui, santo, santo é o Senhor dos exércitos que enche a minha vida, santo, santo é o Senhor dos exércitos que entra comigo, santo, santo é o Senhor dos exércitos que está ao meu encontro. Toda a terra, toda a glória seja dada a Ele, toda a terra está cheia da sua glória. Aí as pessoas que não conservam o que sobra do milagre, aí precisa todo dia precisa, sabe, precisa daquele pão ali, por quê? Porque não conservou. Aí Deus já operou, olha só, de onde foi que nós viemos? Olha, Deus te tirou do lamaçal do pecado, Deus te tirou de um caminho que estava indo para o inferno, Deus te tirou de uma vida de pecado, Deus te tirou de uma vida que estava indo em direção à morte, Deus te deu livramento de acidente de trânsito, Deus te deu livramento de morte, Deus te deu livramento da Covid, Deus te deu livramento de tantas coisas, e aí o milagre já veio, já chegou, você já usufruiu, e já usufruiu do milagre, e muitas vezes não conserva. Quer ver uma coisa do milagre? Quer ver um milagre lindo, 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 maravilhoso? É você estar aqui sentado diante do nosso Deus. É você estar aqui. Ainda tem irmãos, tem gente que diz assim: ah, mas eu ainda não vi Deus hoje não, eu não vi Deus não, eu quero ver Deus, eu só vou quando eu ver Deus. Olha só, olha para quem está do seu lado, só olha, não fala nada, olha para quem está do seu lado, agora olha aqui para mim aqui, olha só, olha aqui. Se você disser que você não viu Deus, é porque quando você olhou para quem está do seu lado, você fechou os olhos, porque no momento em que você olhou para quem está do seu lado, você viu a imagem e a semelhança do nosso Deus. E aqui eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Quantos foram abençoados, por dizer amém? Aleluia. Deixa eu dar alguns avisos. Segunda-feira, às 15 horas, nós temos a vigília do poder.
que é o nosso círculo de oração. Terça-feira nós temos o culto da vitória. O nosso culto da vitória é um culto onde nós temos uma palavra rema e temos, por fé, uma palavra despertadora também em nome de Jesus, amém? Quarta-feira é o nosso culto da virada. Às 22 horas inicia. Esse ano Deus nos deu uma palavra e parte dela fala por que muitas pessoas acabam o ano do jeito que começou. E nós vamos fazer aqui algo que eu ainda não fiz, que é um ato profético no período da meia-noite. Nós vamos fazer algo que Deus nos deu como direção para fazer nesses dias. Pastor, eu quero vir. Se você puder me informar, a mim, a pastora Simone, para pôr o seu nome, porque tem pessoas que vão vir e acabou, vão para casa. Mas tem pessoas que querem ficar para fazer um lanche, uma ceia, né? Então há pessoas que estão doando, mas há pessoas que às vezes podem não ter condição. Pastor, eu queria participar da ceia. Me procure. Amém? Eu ouvi assim um boato muito bom. Já está garantido aí uma banda de um carneiro. Entendeu? Você não tem ideia o que é coisa boa, viu, Talismã? Olha que coisa maravilhosa, Talismã, né? Entendeu? Tem lasanha, tem pessoas que nós pretendemos iniciar o ano, irmãos. Eu digo para vocês, eu creio no que Deus me fala, tá? Então, vai ser um momento após o domingo. Nós só teremos culto, no caso, no domingo, tá? Será amanhã de consagração no domingo, depois da virada, e o primeiro culto, que é o culto de ceia. Nós vamos ter mais um culto, que vai ser um culto extra, que é de 15 em 15 dias, que é o culto do Mais 60. Nós tivemos o primeiro mês agora, né? Já tem uma casa que nós vamos receber um momento, um louvor. Nesse dia, a gente trabalha transportando algumas irmãs que vão estar nesse momento. E eu tenho certeza de que vai ser bênção para a glória de Deus. Amém? Tá? Então, fora a programação, nós estamos com os mais... Pastor, eu tenho mais 60, né? Então, você nos procura, eu quero participar, eu quero ajudar. Com certeza vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Então, semana que vem, praticamente já é ano novo, né? Que coisa, irmãos. Mas eu creio que independente das notícias, é Deus que se responsabiliza por nós. Tá bom?